Deus, mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, lá no capítulo 5. Vamos ler o versículo 17. Amém? 5:17. E eu quero hoje falar com a igreja, com os irmãos, a respeito da nova vida. Amém? Vamos intitular a palavra dessa noite como a nova vida. E vamos fazer essa leitura inicial em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler o versículo 15 e o versículo 17. Amém? Então diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele vai marcar exatamente o tema, porque está implícito nele no versículo 17, né? Nova criatura, uma nova vida. Wellington, abre a porta ali, por favor, o portão. Isso. Podemos intitular essa questão de uma nova vida a partir de sermos uma nova criatura. Amém? E isso nos dá a ideia que se somos novas criaturas, ou se temos uma nova vida, então a lógica, a ideia é viver uma nova vida em todos os aspectos. É por isso que Paulo ele usa o termo viver uma vida de novidade, de coisas novas, porque ele vai dizer que as coisas velhas já não existem mais. Essa vida velha ela foi interrompida, e a partir de agora foi dada origem a uma nova vida. Mas o que produz essa nova vida? Bom, o versículo 15, ele é bem claro, né? Em dizer, ele morreu. E é claro que dentro do texto aqui, o apóstolo Paulo vai estar inserindo, claro, Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Versículo 14 já fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos, nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. Amém? A partir desse momento que nós entendemos que uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós entendemos que Ele nos deu uma nova vida, e para todo aquele que aceita essa nova condição de vida. João, ele é bem claro, né? João é muito claro quando ele afirma essa questão, e eu gosto muito dessa afirmativa de João no capítulo 1 do seu Evangelho, e no versículo 12, quando ele diz assim: mas a todos quantos o receberam. Então observe que essa questão dessa vida é uma questão de receber, de aceitar, de querer. Veja só, Cristo morreu por nós, mas é necessário nós o recebermos, o aceitarmos, querer essa vida sobre nós. A partir desse momento, vamos passar a viver uma novidade de vida, ou seja, Ele é tão maravilhoso que Ele não vai nos imputar aquilo que a antiga ou que a velha criatura, ela vivia. É por isso que Paulo diz: as coisas velhas se passaram, não tem importância mais. Foi perdoado, nós somos justificados, nós somos comprados, remidos, lavados, recebemos agora uma nova vida, a fim de que nessa nova vida pudéssemos viver agora para aquele que morreu pelos nossos pecados. Amém? E não permanecer naquela mesmice daquela vida passada. Vamos lá em Romanos, no capítulo 8. onde há muitos textos que a gente poderia hoje pautar, para a gente falar desse assunto,
Mas Romanos 8, a partir do versículo 1, tem algumas leituras mais extensas aqui, mas é interessante a gente ler. Romanos 8, 1, onde o apóstolo Paulo começa a descrever o seguinte, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja só, Paulo está afirmando uma nova vida, porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, a natureza dessa nova vida é uma natureza espiritual e não uma natureza carnal. Porque a carne, ela milita, ou Paulo vai usar a expressão, ela tem um pendor, ela tem uma tendência, ela pende para a inclinação da carne, que vai produzir morte. Mas o espírito, o pendor dele é para a vida. Amém? Então, uma vez que nós passamos a viver em novidade de vida, que as coisas velhas já passaram, que nós agora estamos vivendo por aquele que ressuscitou e que nos deu essa nova vida, ele colocou em nós do seu espírito, amém? A fim de que pudéssemos viver, né, na inclinação de obedecer a Deus e não mais na inclinação de servir ou de fazer as coisas que nos levavam ao pecado, porque a ideia é essa: o pecado, ela gera a morte, né? E quando Paulo está falando aqui que agora já não há mais nenhuma condenação para todo aquele que crê, que está vivendo nessa questão ou nessa situação de uma novidade de vida, ou seja, de ser nova criatura. As coisas velhas da carne, as coisas que a natureza carnal produzia, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, ele nos deu novidade de vida e nos deu do seu espírito para que de fato tudo pudesse ser feito ou vivido de uma forma gloriosa. Ainda Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, essa nova vida, essa novidade de vida, esse espírito, né, que tem um pendor para a vida, ele nos livra do pecado. Então, Romanos 6, de 1 a 8, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi Cristo, ou que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, irmãos, esses textos de Paulo, eles são muito esclarecedores, né? São muito esclarecedores, porque Paulo ele começa a dizer que Cristo ele morreu por nós. Então, quando Cristo morreu por nós, nós somos batizados na morte de Cristo, nós somos inseridos na morte de Cristo, ou seja, nós morremos juntamente com Cristo. Olha, volta no versículo 3: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós estávamos assinalando que nós morremos para o mundo, que nós morremos juntamente com Cristo.
Quando nós descemos as águas do batismo, nós declaramos publicamente. Nós não passamos a nascer de novo a partir do batismo nas águas. Nós passamos a nascer de novo a partir do momento que nós cremos na vida que recebemos através da morte e ressurreição de Cristo. E Paulo vai deixar isso bem claro no versículo 4, quando ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, no batismo, né, em Cristo, batizados em Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, recebemos dele uma nova vida. Pode ser interpretado que, literalmente, pelo batismo nas águas, nessa confissão, e crendo, né, declarando a nossa confissão de fé, ou entendendo que realmente quando Cristo morreu, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós morremos juntamente com Ele. E da mesma forma que uma vez que Ele morreu e Ele ressuscitou, nós morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele também. Aí Paulo vai dizer: assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, irmãos, uma vez que a gente passa a morrer em Cristo e a ressuscitar em Cristo, nós temos uma nova vida, né? Nós temos o seu Espírito sobre nós, que nos habilita para que a gente possa viver, não no pendor da carne, mas no pendor agora do Espírito, porque o Espírito, ele milita para as coisas de Deus, assim como a carne milita para as coisas da carne, que vai produzir a morte, que vai produzir o pecado. Então, da mesma forma que antes os nossos membros eram consagrados ao pecado, hoje não deve ser mais. Imagina, se o nosso corpo ressuscitou em Cristo, então os membros do nosso corpo receberam também toda a vida de Cristo, amém? Os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, nossos pés, nossas mãos, receberam essa vida para não mais viver na prática do pecado. E Paulo, ele continua falando disso aqui, ó. Se nós pegarmos aqui a partir do versículo 10, do capítulo 6 de Romanos, ele vai dizer: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então veja que é um dever nosso. Recebemos a nova vida, andamos em novidade de vida, temos o Espírito de Deus sobre nós, né, que é o selo, que é o pendor para a vida. Mas olha como ele fala, irmãos, ele diz que nós não devemos oferecer os nossos membros, os membros do nosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Nós não podemos, ou seja, nós temos uma responsabilidade de viver essa nova vida. Nós temos uma responsabilidade, né, de viver pelo Espírito de Deus e pela morte no batismo de Cristo e pela ressurreição que Cristo nos deu, a viver uma vida totalmente diferente da vida que o mundo, ela antes nos oferecia e da qual a gente vivia antes. Então, não é mais admissível alguém que está vivo em Cristo, ressuscitado, voltar a praticar as coisas que o mundo pratica. A igreja, a condição da igreja é uma condição de vida e não de morte. A condição da igreja é uma condição de novidade de vida. Lá em João 10, Jesus vai dizer que Ele veio para nos dar vida abundante. Amém? Uma vida nova, uma vida plena, uma vida completa, uma vida satisfatória. E o interessante de tudo isso, que a gente passa a entender, que essa vida que Cristo nos dá, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Ela começa aqui, essa novidade de vida, essa vida plena, essa vida abundante, ela começa aqui, mas ela vai se propagando, ela vai sendo
produzida até um dia nós realmente estarmos com Cristo e recebemos um corpo segundo a sua semelhança, numa plenitude de vida. Mas observa só, irmãos, que a igreja, ela já recebeu aqui essa novidade de vida. A igreja, ela tem uma vida diferente da que o mundo tem, porque pelo aquilo que as Escrituras diz, e nós entendemos e que nós proclamamos, antes nós estávamos mortos. O capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando estávamos na inclinação da nossa carne. Vejamos Romanos, ainda capítulo 12, e nos versículos 1 e 2, que é um tanto conhecido. E o tema na minha Bíblia aqui, sobre esses 2 versículos, fala sobre a nova vida. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que mais uma vez, na mesma carta, Paulo, ele usa o mesmo incentivo para a igreja, dizendo: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, isso implica, irmãos, da nossa parte também, uma responsabilidade de não deixar mais o pecado reinar no nosso corpo, mas sim a vida de Deus. Aí alguém pode perguntar assim: mas uma vez que alguém recebe a vida de Cristo em si, no seu corpo ainda pode reinar o pecado? Se a pessoa permitir, sim. A diferença é que agora nós temos a vida de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo e que nós somos habilitados para viver uma nova vida. Então, antes, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não conhecíamos uma vida nova, nós não sabíamos que poderíamos ter o Espírito de Deus para poder viver ou produzir essa nova vida em nós. Observa só, hoje nós temos isso, sabemos e temos a condição de poder viver em novidade de vida, mesmo que tenhamos a responsabilidade. Somos habilitados, mas temos a responsabilidade. Amém? Então Paulo diz, rogo-vos para que andeis em novidade de vida e que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Amém? Por sacrifício vivo. Então, observa só. O corpo é a representação de todos os nossos membros. É verdade? Então cabe a nós querer ou doutrinar. Quando os nossos lábios quiserem falar mal de alguém, não é verdade? Nós temos a escolha, irmão, de falar mal ou não. Não é verdade? Nós temos a escolha de fazer as coisas certas ou erradas. Nós temos a escolha de ouvir alguma coisa errada ou não. Nós temos a escolha de olhar, de ver uma coisa errada ou não. Nós temos a escolha de praticar ou não. Cabe a nós. Amém? Só que temos que reconhecer que o Senhor nos chamou para uma novidade de vida. Romanos 3, a partir do versículo 9. Olha o que Paulo diz. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com línguas urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, conheceram o caminho da paz, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Observa que isso é o homem
morto nos seus delitos e pecados. Agora, nós recebemos a vida de Cristo. Agora, antes, quando o homem estava morto nos seus pecados, tudo isso era normal para ele. Ele vivia pecando, irmão, porque ele era escravo do pecado. Agora, nós temos o domínio, nós temos o Espírito de Deus, que quando começamos a andar numa trilha que não é satisfatória nem favorável a Cristo, o Espírito, ele começa a tocar na nossa vida, e nós percebemos, não é verdade? Nós percebemos quando falamos, quando pensamos, quando agimos, quando olhamos, quando andamos, quando fazemos qualquer coisa que não agrada a Deus, o Espírito de Deus, ele começa a nos tocar. Ele começa a manifestar que aquilo não tem nada a ver com a vida que ele produz em nós. Irmãos, a igreja, ela foi chamada, a igreja, ela foi trazida das trevas para a luz, da morte para a vida, para viver em novidade de vida. O Senhor não nos chamou para que a gente vivesse da mesma forma que o mundo vive. Infelizmente, parece que está acontecendo um retrocesso, né? Parece que muitas vezes a igreja, de uma forma geral, ela quer viver uma vida parecida com o mundo, a fim de atrair ou de agradar o mundo. Não se dá para entender. Aonde o Senhor diz, não, eu chamei vocês para viver em novidade de vida. Amém? E essa novidade de vida é possível porque temos o seu Espírito sobre nós. O domínio que o Senhor nos dá é sobre o nosso corpo. Observe que o homem morto, ele não tinha domínio sobre o seu corpo. Mas uma vez que Cristo nos chamou à liberdade, Ele nos dá domínio sobre o nosso corpo, para que a gente possa não apresentar mais, É claro que quando alguém aceita Jesus, né? Ela chega com um monte de coisas do mundo, costumes, vícios, e ela entra num processo de libertação. Ela começa a ser liberta, né, dos seus pecados, dos seus vícios, e à medida que ela vai estudando a palavra, à medida que ela vai congregando, à medida que ela vai buscando a Deus, ela vai sendo liberta dos seus pecados, ela vai sendo liberta dos seus costumes, porque a vida de Cristo vai começar a ser abundante na vida dela. Amém? Da mesma forma que se nós estamos aqui constantemente ouvindo a palavra, na comunhão, e sendo libertos cada dia, se fortalecendo a cada dia, se a gente parar na nossa caminhada, nós vamos nos contaminando com as coisas do mundo. Nós vamos voltando tudo novamente aquilo que o mundo, né, nos influenciava a fazer. Então isso é algo muito sério. Então o Senhor nos dá domínio sobre o nosso corpo para não fazer o que é errado, né? Ele nos dá uma direção para que a gente seja habilitado a viver nessa direção que Ele nos dá. Vamos ver Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 25 ao 31. Amém? Efésios 4, 25 a seguir, que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Amém? Então, observe que o Senhor nos dá domínio, nos dá santidade, para que a gente possa ter domínio sobre tudo isso, não apenas sobre o nosso falar, mas até sobre as nossas emoções. Amém? O Senhor começa a nos dar vida, domínio, até sobre as nossas emoções. Ele diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. E é possível, porque a Bíblia está dizendo que é possível alguém ficar irado e não pecar.
O apóstolo vai nos incentivar a não deixar o sol, ou seja, a não guardar a ira, a não deixar a ira se abrigar no nosso coração. Antes não. Antes, quando nós não conhecíamos Cristo, né, o coração era abrigo da ira, da maldade, e habitava lá do ódio, né? Quando as pessoas guardam ódio, guardam ira no coração, guardam rancor, né? Mas a Bíblia está dizendo que, olha, irai-vos, mas não, e acontece. Quantas vezes acontece coisa que você fica irado, né? Você fica bravo com aquela situação, irado, mas a Bíblia nos encoraja a não guardar essa ira, a de repente não tratar esse assunto no momento da ira, porque certamente vai ser catastrófico, não é verdade? Ao contrário, as Escrituras vai nos dar incentivo. As Escrituras elas nos dizem que muitas vezes no momento de uma discussão, no momento de um furor, no momento de problemas sérios, é melhor a gente se acalmar. É melhor a gente vigiar para que a situação ela não piore, ela não cause algo pior, não é verdade? Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. A pessoa vem irado para cima da gente, e a gente vai mais irado ainda para cima da pessoa. O que é que vai acontecer? Vai suscitar uma ira ali terrível, não é verdade? Mas às vezes a forma de quebrar a ira é o quê? Através de uma resposta branda, amém? Que o Senhor nos dê da sua graça, para que a gente possa viver dessa forma. Então o Senhor também nos dá domínio. O domínio que Ele nos dá sobre o nosso corpo é principalmente para fazer o certo, aquilo que é certo, amém? Vamos ver Tiago 4,17. Tiago 4,17, Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, né? Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? É o pecado por omissão. Ser omisso. Às vezes a pessoa diz, não, mas a tal pessoa estava falando lá de... Mas você fez o que para aplacar aquele falatório? Ah, mas estava uma confusão tão grande acontecendo ali. Mas o que foi que você fez para impedir essa confusão? Você não sabe o bem que se deve fazer? Bom, a Bíblia diz que se eu sei fazer o bem e não faço, eu peco por omissão. O Senhor também nos chamou, irmãos, para ser sacrifício vivo. Então, sacrifício vivo é aquilo que custa. Domingo passado nós falamos disso, né? O sacrifício que custa. Então, sacrifício vivo é aquilo que custa alguma coisa, é aquilo que dói, não é verdade? É aquilo que dói, é aquilo que vai produzir dor. É o sacrifício vivo. Antes, no tempo da lei, quando alguém pecava, ele ia diante do sacerdote, levava um animal para ser sacrificado no lugar dele. Claro que tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo. Hoje, quando Paulo fala desse sacrifício, que somos nós, além de ser sacrifício vivo, vai mostrar dor, espontaneidade, porque somos nós que temos que apresentar. E outra coisa também, esse sacrifício somos nós. Amém? Não é mais um animal. E por que sacrifício vivo? É o sacrifício que me representa, o que sou eu. Porque, irmãos, a gente sabe que servir a Cristo é um desafio. Não é verdade? Servir a Cristo é um desafio. Deixar de fazer coisas que o mundo proporciona e oferece, muitas vezes realmente é uma luta, é uma batalha. É claro que quanto mais perto de Deus, das Escrituras, da comunhão a gente está, da oração, mais forte a gente está para vencer essas coisas, a tentação que nos sobrevém. Mas é uma peleja, é uma batalha. Então, o domínio que o Senhor nos dá sobre o nosso corpo é para que a gente possa sacrificar, e não um sacrifício para salvação, mas um sacrifício para a santidade. É verdade? Sacrifício para a santidade.
tudo aquilo que o nosso corpo quer fazer de pecado e que a gente o priva, que a gente não permite, não é um sacrifício para salvação, é um sacrifício para santidade, né? Porque nós somos salvos, né? É uma frase que ela diz assim, que a santidade é o lado visível da salvação, é o lado prático da salvação, é a santidade. Então o sacrifício para a santidade é diferente do sacrifício para a salvação. Cristo se sacrificou por nossa salvação, e o nosso sacrifício é para que a gente se conserve em santidade. Amém? O nosso culto, Paulo vai dizer que ele é um culto racional, inteligente, é um culto do qual nós entendemos e temos agora uma consciência. Amém? Nós recebemos uma consciência, uma mente que ela tem vida e que nós entendemos agora. Nós entendemos, passamos a responder a Cristo. Amém? Nós entendemos que recebemos novidade de vida, recebemos o seu Espírito sobre nós. Então, o nosso culto, e quando fala disso, não é apenas um culto aqui, né, do ajuntamento, mas o nosso culto diário, nosso culto constante com Cristo, é um culto inteligente, racional. A partir da nossa mente, compreendemos a sua vontade, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. O homem que está debaixo do pecado, ele não sabe, irmão. Para ele, aquilo é normal. A não ser quando a pessoa é liberta e recebe essa consciência de um culto racional, que ele passa a saber que o culto dele é um culto inteligente. Ele sabe agora o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que produz vida e o que produz morte. Ele passa agora a poder escolher e decidir, mas tendo agora em Cristo, claro, né, todo o respaldo de vida e do Espírito que produz vida, que inclina para as coisas de Deus. Apresentamos nossas vidas em agrado ao Senhor. Queremos agradar ao Senhor, não é verdade? Se a Bíblia diz que Ele morreu por nós, e nós entendemos isso, que já não somos mais condenados, então nós queremos viver em agrado a Cristo. Então esse negócio de viver de acordo com o mundo, com a tendência do mundo, com aquilo que o mundo propaga, propõe, então, irmãos, isso daí não tem novidade de vida nisso, não é verdade? O cristão não pode viver com a forma de pensar do mundo, aceitando o que o mundo diz. O cristão, ele não pode viver de forma alguma uma tendência de vida que produz morte para ele mesmo, porque todos que entram nesse caminho se afastam da verdade, se afastam de Deus, perdem a comunhão. Então os maus falatórios, as más companhias, né, os maus costumes, as práticas do mundo, de qualquer coisa, de bebida, de fumar, né, de tantas outras coisas, né, os pensamentos hoje, desse período de pós-modernidade, onde as pessoas andam num conceito de libertinagem, né, a libertinagem que o mundo apresenta é querendo colocar como se fosse a liberdade do ser humano. Não, a Bíblia diz que Cristo nos chamou para a liberdade. Porque no pecado não existe liberdade, no pecado existe libertinagem. Mas em Cristo há uma liberdade de escolha. O mundo impõe coisas que você tem que aceitar como é. Cristo não. Cristo nos dá liberdade de escolha. Ao contrário, a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Nós somos livres, libertos por Cristo. E hoje nós entendemos que antes éramos escravos. Nunca um escravo que nasceu debaixo da escravidão terá consciência de liberdade, igual um escravo que já foi livre. É a mesma coisa, irmãos, se você for conversar com uma pessoa que é cega de nascença, ou que alguém que viveu 30 anos e ficou cega. Um cego de nascença nunca vai saber o que é de fato enxergar, não é verdade? Mas isso é possível em Cristo. Porque mesmo o homem nascendo debaixo do pecado e não conhecendo a liberdade, mas quando ele conhece Cristo, ele começa a entender o que é ser liberto, o que é ser livre. E ele começa a ver que o Senhor que ele servia era um Senhor cruel, carrasco. E que no final de tudo, ainda ia ceifar a sua vida.
A igreja tem que ser conduzida no caminho de santidade e não de pecaminosidade. A igreja não pode aderir aos costumes, o padrão do mundo. E é triste quando a gente vê, irmãos, às vezes a igreja, as pessoas se igualando ao mundo e usando os mesmos artifícios que o mundo usa. Ele não se baseia, não se respalda pela palavra de Deus. Irmãos, uma vez que nós escolhemos servir a Cristo, nós andamos embasados pela sua palavra. Amém? A nossa regra de fé e conduta é as Escrituras, são as Escrituras. O nosso debate, o nosso estudo, ele é pautado a partir das Escrituras, não é daquilo que a gente acha, não é de uma teologia que não tem base bíblica, não é de uma teologia que ela é repetida porque alguns homens repetiram algumas frases e as pessoas acham interessante repetir a frase que algum reformador falou, que algum puritano falou. Irmãos, eu prefiro recitar as Escrituras porque eu sei que ela é a palavra de Deus. Então nós não podemos encher a nossa mente com nenhum método, nenhuma ideia, nenhuma teoria, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia que ela não seja bíblica. Quando a igreja começa a entrar por esses caminhos, ela só tem uma tendência: se afastar da Sagrada Escritura, das sãs doutrinas. E hoje nós vivemos uma época, irmãos, terrível, de tamanha apostasia. A apostasia tem afastado as pessoas da comunhão e da congregação. Nós vemos hoje os chamados cristãos liberais, Os cristãos liberais, ou seja, eles já aceitam, digamos, uma dupla interpretação ou uma terceira interpretação das Escrituras. É aquela questão, esse texto não é bem assim o que ele quer dizer. Não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. E esse é o problema de hoje, que as pessoas já deixaram de aceitar as Escrituras naquilo que ela é, para poder moldar as Escrituras a seu bel prazer. A própria palavra diz que nos últimos tempos os homens teriam comichões nos ouvidos, e eles buscariam pessoas que pudessem falar para eles aquilo que fosse bom para os seus ouvidos. Esses dias eu vi uma frase interessante que se dizia assim: antes, quando se pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando se prega contra o pecado, muitos mudam de igreja. As pessoas procuram lugares que satisfaçam aquilo, seu padrão de vida, onde não pode ser tocado, onde não pode ser mexido, não é verdade? Só que isso tem um preço, tudo tem um preço. O que é que adianta isso se o homem for se afastar do Senhor? Então isso é muito sério, O versículo 2 do capítulo 12 de Romanos que a gente leu, ele fala sobre conformismo ou conformidade. Isso nos dá uma ideia de padrão, ou seja, o mundo tem um padrão. O mundo tem a sua forma de viver. O mundo tem o seu comportamento de viver. Cristo nos chamou para a liberdade, Cristo nos chamou para uma nova forma de viver, para uma nova vida, e não aquela antiga vida. É por isso que Paulo está dizendo que nós não devemos nos conformar com o mundo, ou seja, não viver a mesma maneira de vida, porque de lá a gente já saiu, não é verdade? De lá a gente já saiu. Então o apóstolo vai dizer que nós não devemos viver no mesmo padrão ou voltar à antiga maneira de viver. 1 João, capítulo 2, e o versículo 15. 1 João 2,15. É um texto muito conhecido, onde o apóstolo João, na sua primeira epístola 2,15, diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Só que o mundo que o apóstolo está falando aqui, irmãos, não é o globo terrestre, a natureza, as pessoas, a criação. Esse mundo não tem nada a ver com a criação. Esse mundo que ele está falando é o sistema do mundo. O sistema do mundo, a ideologia do mundo, o comportamento do mundo, a conduta do mundo.
É isso que a Bíblia está dizendo. Não ameis a conduta do mundo, não se comporte como o mundo se comporta, não viva a tendência, porque o mundo, ele é contra Deus. É isso que a palavra diz, ou seja, o comportamento desse mundo, a ideologia do mundo, ela é contra Deus. Aqui, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E o versículo 15: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o comportamento que o mundo tem, a conduta que o mundo tem, o amor de Deus, ou seja, não há comunhão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não existe comunhão entre luz e trevas. Nós somos luz, fomos chamados para a luz. Jesus, ele é a luz do mundo, não é assim da forma que ele se declara? A Bíblia, ela é a luz. A palavra de Deus nos traz luz. Salmo 119, 105, é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, nós entendemos que andávamos perdidos em trevas, mas a luz do Senhor, quando começou a fluir sobre a nossa vida, começou a mostrar o caminho por onde andávamos. Irmãos, quem caminha nas trevas pode cair em qualquer abismo, pode quebrar o pé, pode pisar num animal, né? Numa cobra, né? Quem anda no escuro, imagina, a pessoa andar no escuro, num caminho escuro. Agora, quem anda num caminho que tem luz, ele sabe para onde vai, ele sabe aonde pisa, ele não tropeça, ele não cai. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Essa conformidade. A igreja não pode voltar a ter aliança, a aceitar. Não é verdade? Nós temos que amar as pessoas. O próprio Jesus nos incentiva. Jesus fala: amai o próximo. Paulo, na sua carta, Paulo vai falar sobre o amor do cristão com a igreja. Paulo vai falar do amor do cristão para com Deus, para consigo mesmo, para com a esposa ou o esposo, para com os filhos, para com os empregados, no caso lá eram os escravos, e para com os perdidos. A Bíblia, irmãos, é um livro que nos manda amar o tempo todo. O tempo todo Jesus dá lições tremendas de amor. Ao contrário, Jesus, quando vê o judaísmo lá vivendo uma farsa de amor, Jesus propõe aquela parábola, a parábola do bom samaritano, quando diz que o levita e o sacerdote passaram de longe quando viram um homem caído no caminho. Jesus começou a falar de pessoas que amavam mais a sua religião, mais o seu status do que o próximo. Jesus disse: está tudo errado, vocês não entenderam, está tudo errado. Então ninguém pode olhar para a igreja ou para a Bíblia e dizer que a igreja e a Bíblia somos pessoas que desprezamos o próximo, que não amamos o próximo, que não aceitamos o próximo, de forma alguma. A Bíblia ela é um livro que nos motiva a amar, a aceitar, a querer as pessoas, mas ao mesmo tempo ela nos começa a mostrar o que é certo e o que é errado, que o comportamento do mundo é para o mundo, mas todo aquele que crer em Cristo e aceita ser salvo por Ele, vai viver uma novidade de vida, não aceitando o padrão que o mundo tem, amém? Mas um novo padrão a ser vivido, a ser aceito por Deus agora, transformado por uma mente renovada. Nós temos dois exemplos, do evangelho e da religião. Podemos dizer que a religião estava dentro daquele conceito do sacerdote e do levita, que passaram de longe, viram um homem caído, passaram de largo lá, não quiseram saber de nada. Aquilo ali é a religião, o conceito da religião. Mas o conceito do evangelho é justamente quando Jesus ele fala para Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. O conceito do evangelho é novidade de vida. São boas novas. É uma transformação
que a pessoa vai experimentar, ela vai passar a experimentar a vida de Deus nela. Ela vai saber que da mesma forma que ela morreu em Cristo, ela ressuscitou para viver uma nova vida, algo que jamais foi experimentado. E ela vai entender o que é amar as pessoas. Quando no conceito de religião também estava vivendo Nicodemos, né? Nicodemos estava vivendo o conceito de religião. Quando Jesus disse: olha, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Você é só um religioso. Enquanto a religião, a pessoa fica formatado ali, dentro dos parâmetros dela, e não entendendo os princípios das Escrituras, Jesus diz assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Esse é o conceito dele. Esse é o conceito das Escrituras. Amém? Vamos só finalizar fazendo a leitura de Mateus, capítulo 6, e os versículos 22 e 23. Mateus 6, versículos 22 e 23. Amém? Que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. E se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, com esse texto, eu quero terminar dizendo que a partir do momento que fomos salvos por Cristo, nós passamos a ter luz sobre as nossas vidas. E essa luz que recebemos, é claro, ela nos vai trazer discernimento, clareza, para poder entender e andar num caminho de novidade, num caminho novo, num caminho diferente daquilo que o mundo propaga a cada dia, que as mídias, que a TV, que as músicas, que o comportamento do mundo tendencioso. A igreja, ela tem que viver na contramão de tudo isso, porque afinal de contas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós entendemos que a alegria que o mundo propagava, ela era totalmente diferente da alegria que o Espírito Santo propaga em nossas vidas. Ela manifesta em nossas vidas. A nova vida consiste em apresentar-se a Deus a fim de agradá-lo. Amém? A fim de agradá-lo. Consiste em não se conformar com o mundo. Queremos agradar a Deus. Não temos compromisso em não se conformar com o mundo. E em terceiro lugar, em transformação. Amém? Agradar a Deus, não se conformar e, além de tudo, transformar. Ser um influenciador nessa geração, nesse mundo. Mas o que temos visto, infelizmente, irmãos, é uma geração de pessoas sendo influenciadas pelo mundo e dizendo assim: não, mas isso é normal, não, mas mas todo mundo faz, mas isso é normal se fazer. Não, a Bíblia diz que o nosso dever é agradar a Deus, não se conformar com o mundo e transformar. Amém? Nós temos esse dever. Que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, nos conduza, amém, a ser firme, forte, não se contaminar, não ser vencido. Você tem sido forte, você tem sido valente, você tem estado aqui, você tem lutado. Por quê? Porque a graça de Deus é na sua vida, e isso é o sinal que a vida de Cristo se manifesta sobre você. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo e essa oportunidade. Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por esse tempo. Ó Deus, Te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Pai, queremos a Tua graça sobre nós, para que possamos